Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui a gente discute pautas interessantes, curiosas, importantes, que estão no noticiário, claro, mas que estão aí sendo faladas por vocês nas redes sociais. Então já é o nosso dia de falar de energia verde, de energia elétrica, de energia renovável como um todo. Só que a gente vai focar agora nos carros. Vamos falar de carros, vamos falar de veículos e vamos falar principalmente do Salão Internacional, Salão do Automóvel Internacional em Pequim, que agora nesse mês de maio então trouxe diversos destaques, muitos produtos, novidades pra gente ficar de olho, inclusive novidades chinesas. Isso faz com que marcas mais tradicionais, que nós já conhecemos, também fiquem mais de olho, prestem mais atenção. Então hoje no Como é que é a gente vai falar sobre tudo isso e também trazer o Brasil para a jogada. Como é que o Brasil se relaciona com o fato da China ter essa potência automobilística ou automotiva? Eduardo Sodré estava me explicando aqui hoje a diferença entre os termos que não tem diferença no fim das contas. Ele que é repórter especializado em setor automotivo, repórter especial e colunista da Folha. Sodré, muito obrigada, viu, por vir aqui até o Como é que é. A gente estava conversando, né? Automobilístico parece uma coisa muito de Fórmula 1, mas não é, certo? É a mesma coisa que automotivo. Pode ser aplicado nos dois termos, tanto para competições quanto para a indústria automotiva, como a gente conhece. Perfeito. Eu estava lendo seus textos, porque você foi para lá, né? Sim, você foi para a China, foi cobrir o Salão do Automóvel lá, e você escreveu que o Salão de Pequim mostra que as montadoras tradicionais estão temendo as marcas chinesas. Por quê? A gente, indo até Pequim, conhecendo de perto os carros que eles estão lançando, a gente descobre algo muito interessante. A China, todo mundo sabe que ela avançou muito nos carros elétricos, só que não é apenas a eletrificação pura e simples, modelos 100% movidos ali a energia acumulada nas baterias. Eles também têm modelos híbridos, até modelos a diesel eles têm, que são focados mais para alguns mercados que têm, digamos, exigências menores ambientais. Qual que é a grande diferença do que nós vimos lá quando eu estive pela primeira vez na China, no Salão de Xangai em 2009, para o que a gente vê agora? As marcas, eles apostaram tudo nesse modelo elétrico para o mercado interno, conseguiram evoluir em sistemas híbridos bastante eficientes, como nós teremos no Brasil. Eles também vão ter aqui no Brasil modelos híbridos flex, a começar por utilitários de porte médio e picapes, tanto GWM quanto BYD. E a grande questão é, os carros parecem muito melhores do que eles eram no passado. Você olha para o carro, você enxerga nele uma qualidade construtiva, de acabamento que você não tinha antes, um pouco mais de originalidade. Não parecem mais apenas meras cópias. Tem muita cópia, tem muito carro que você olha, só de Land Rover Defender, que é um jipão da moda globalmente, eu vi uns 4 extremamente parecidos. Entendi. Mas o grande segredo deles é ter conseguido evoluir sem olhar tanto para a indústria ocidental como modelo, conseguiram seguir um caminho, digamos, mais próprio, e dentro desse caminho olharem para os mercados externos como exportadores. Eles têm uma capacidade de exportação muito grande, porque são muitas indústrias, muitas marcas, e essas marcas elas têm uma capacidade de produção que é mais ou menos o dobro do que o mercado interno deles, que é gigantesco, é capaz de absorver. Esse caminho que eles estão tomando que tem assustado muito a indústria ocidental e também, né, as asiáticas, japonesas e sul-coreanas, que ainda estão lutando para conseguirem investir em modelos elétricos e híbridos a um custo mais baixo e com maior rentabilidade. Perfeito. Você pode falar pra gente alguns exemplos de carros que mais te chamaram a atenção, no caso dos chineses lá, que estavam expostos? O modelo que me chamou muito a atenção foi o carro da Xiaomi. Ah, olha só, você escreveu sobre ele. Exatamente. A gente vai na China, nas lojas da Xiaomi. Tudo é da Xiaomi. Tem berço da Xiaomi. Xiaomi e Huawei. É muito engraçado, porque a Huawei, nem sei se a pronúncia... Acho que é Huawei. A pronúncia para mim é um pouco complicada. Sim. Porque eles lá pegam um público, digamos, mais conservador, enquanto a Xiaomi pega um público muito jovem. Olha. Você vai na loja da Xiaomi, os produtos de prateleira,
tem barbeadores que parecem com barbeadores de marcas que nós conhecemos há muitos anos. Eles são extremamente parecidos. Malas, eles vendem de tudo a um preço muito mais baixo. Quando você fala do carro, vai ser igual. Eles são muito bons em telefonia, fazem uma série de produtos muito parecidos com o que nós conhecemos, que não pega muito bem do ponto de vista industrial, mas o carro vai seguir qual caminho? Do telefone ou o caminho dos produtos de prateleira? O carro segue um caminho próprio. Tinha fila, eu fiquei 15 minutos na fila, inclusive, se eu não me engano, tem um vídeo no site da Folha, eu fiquei 15 minutos na fila para conseguir entrar no stand e ver os carros. É um acontecimento na China. Outra marca que chamou muito a atenção foi a NIO, que é uma marca pequena ainda, que tem modelos que concorrem diretamente com a Tesla. Que são os automáticos, não? São modelos 100% elétricos, com sistemas autônomos avançados, mas que ainda não são muito funcionais, embora estejam ali, digamos que, relatados. Entendi. A própria GWM e a BYD, que nós já temos aqui no Brasil, com muitos utilitários esportivos de grande porte, tanto híbridos quanto movidos a diesel, foi como eu falei no começo, é muito curioso eles terem esses produtos, porque eles estão vendo, por exemplo, alguns mercados como Indonésia, leste europeu, que compram muito esse tipo de produto. Entendi. Outra marca que me chamou muita atenção foi a Xpeng, que é uma marca ainda desconhecida, fora da China, pouco conhecida ainda, que apresentou um conceito de um carro do que nós chamaríamos, um eVTOL, de um carro voador, com rodas, que parece realmente voador. Era uma casquinha, digamos assim, né? Mas eles já botaram para voar. Botaram para voar um protótipo que o carro sobe, desce e anda na rua. O problema é que, enfim, tem aquela aranha em cima que são as exatamente, imagina aqui no, sei lá, na Bela Vista, a gente... Exatamente. Esse conceito que eles mostraram lá, a animação, segundo a animação, ele conseguiria recolher as hélices elétricas para você conseguir utilizá-lo, por exemplo, saindo de um heliponto no solo, obviamente, indo para uma garagem. Isso me chamou muita atenção. A Zeekr é uma marca que pertence à Geely, que é a dona também da Volvo. São carros muito bem construídos, muito bem acabados, que devem chegar ao Brasil em breve. E outra marca também com produtos que virão para o Brasil foi a Jack Motors, uma picape 100% elétrica, um outro compacto que já está no Brasil em teste, que vai chegar também no mercado nacional. A Neta, um nome até estranho, Neta. Na próxima semana, o primeiro modelo vai ser apresentado no Brasil. Os carros já estão aqui e vão ser vendidos no mercado nacional. Assim, isso falando de modelos com maior destaque para os modelos 100% elétricos. E você tem ainda o Moda Jacob, que é do grupo Chery, Sim. que vai trazer para o Brasil tanto os modelos elétricos, como principalmente os híbridos. Nossa, então, só nessa pequena introdução já falamos aí de 3 marcas que não estão presentes aqui ainda e que vão chegar no mercado nacional. E já estão em fase bem avançada de conversas para chegarem até aqui. Mas que expansão grande do setor automotivo muito chinês, grande, né? Porque uns anos atrás, eu arrisco dizer, aí você pode me corrigir, claro, assim, antes da pandemia era uma coisinha ou outra, claro, não tinha tanta projeção quanto agora, e agora parece que está explodindo. Só essa introdução que você já deu 3 marcas que já estão focando em mercado internacional, focando aqui no Brasil. Da onde vem essa expansão toda? É justamente dessa necessidade da China de conquistar outros mercados e conseguirem fazer com que seus carros não formem estoques gigantescos no mercado local. Eles consigam expandir essa presença no mercado. Por exemplo, o caso do Brasil, a gente tem hoje já tem 2 fábricas confirmadas, né, que é a fábrica da GWM em Iracemápolis, que era uma unidade que pertenceu à Mercedes-Benz, e a BYD, em Camaçari, Bahia, na fábrica, no complexo industrial, que é enorme, que foi da Ford. A BYD, por exemplo, pretende fazer unidades para produção de baterias para automóveis, para os próprios automóveis, e até no futuro já fazem ônibus em Campinas. E talvez façam caminhões também para o mercado nacional, sistemas menos, digamos, poluentes, lá na Bahia. A GWM está trazendo para o Brasil caminhões a hidrogênio com o objetivo de fomentar o hidrogênio verde. São várias frentes ao mesmo tempo
de uma expansão muito consistente, que obviamente tem muita relação com as barreiras que estão sendo impostas tanto no mercado norte-americano, nos Estados Unidos, quanto na Europa, né? A Volvo, por exemplo, vai enfrentar esse problema com o modelo EX30, que foi lançado esta semana no mercado brasileiro. Também é chinês. A marca é sueca, mas como ela pertence à Geely, esse carro vem da China. Para poder atender o mercado norte-americano, eles vão ter a fábrica, possivelmente lá também, e a fábrica da Bélgica. Porque se o carro vier da China, ele vai ter dificuldade, uma barreira tributária de 100% sobre o valor, para chegar até os Estados Unidos. 100% sobre o valor. Exatamente. Foi o que o Biden assinou na semana passada. Exatamente. Né? Se eu não me engano, antes passou de 25% de alíquota, que equivale mais ou menos ao nosso imposto de importação, para 100%. Uma medida bem protecionista. Bem protecionista, porque os chineses são muito agressivos e realmente a maneira como eles criaram, com incentivo muito forte do governo e sem, digamos, o Ocidente não tem como rastrear isso, não tem como saber qual é o volume desse incentivo. Então, por isso, eles são extremamente agressivos e competitivos. Exato. Sobre isso, Pedro Castro está comentando uma coisinha no Instagram. A China possui um ecossistema de inovação com forte financiamento estatal. Alcançaram o catch-up tecnológico antes tido como impossível pela ciência econômica convencional. O financiamento estatal que o Pedro está falando aqui é uma realidade. Muito bom esse comentário do Pedro, porque ele tem uma relação direta com o que aconteceu com a eletrificação. Um dado curioso. Em 1984, o Brasil, engenheiros brasileiros participaram, digamos, de um embrião do que vem a ser hoje a indústria automotiva chinesa. A Volkswagen fez uma parceria com uma montadora na China e lá eles começaram a produzir uma geração do Passat que para nós brasileiros é o Santana, aquele primeiro Santana, e ele chegou ao mercado chinês, digamos, num momento muito próximo do mercado brasileiro. Ele aqui no Brasil chega ali em 83 para 84, quando o carro começa a circular e começa a ser comercializado, ele chega quase que ao mesmo tempo na China. E por que o Brasil teve essa influência? Porque o nosso carro já era um modelo, digamos, não tão sofisticado quanto o modelo europeu, que já ia ter injeção eletrônica, algo muito mais evoluído. O nosso carro era um carro com carburador, um carro muito mais simples. E a nossa engenharia era muito mais, digamos, especializada em lidar com terrenos difíceis, com uma necessidade de uma manutenção mais barata, uma técnica menos, digamos, até isso, né? A tecnologia empregada no Brasil não tinha ainda a preocupação ambiental como você já tinha nos anos 80 no mercado europeu. Então tudo era mais simplificado, embora a carroceria fosse muito similar ao que você tinha no mercado europeu. E por isso que os engenheiros da Volkswagen do Brasil foram para lá para ajudar esse desenvolvimento, nessa parceria. E resultou no que é hoje. Exatamente, que interessante. A gente tem uma pergunta no YouTube mais focada em meio ambiente agora, do Haroldo Miranda. A questão climática foi um fator determinante para que a indústria automotiva chinesa tenha se destacado como referência em carros elétricos ou não? Porque, desculpa, é que eu interrompi, porque você falou desse paradoxo interessante que ao mesmo tempo que eles têm carros elétricos e híbridos, eles vendem veículos a diesel, movidos a diesel, que é de fato um combustível, né, que não é exatamente verde. Então é por conta disso, desse fator ecológico? A Stella Li, ela é presidente da BYD Américas. Na última semana eu estive no México para o lançamento de uma picape deles, que é a Shark, é uma picape híbrida, e ela deu uma explicação que o governo chinês ele determinou como meta a descarbonização do setor automotivo. Por isso, um foco tão grande na eletrificação. Quando isso acontece, eles mudam completamente o foco. Eles desistem. Não vamos mais investir em motores térmicos. São os motores que queimam combustível interno. Eles não investem pesadamente nisso. Claro, ainda tem os modelos híbridos, mas para o mercado interno, a primeira fase foi lançar o automóvel. A segunda fase desse plano é você conseguir eliminar a dependência do carvão. Isso é um grande desafio. Um dos grandes problemas que a gente vê, é visível na China, é a poluição. Você olha no aplicativo do telefone e diz ali, olha,
o tempo tá bom. Você olha para cima, tá nublado. É poluição. Tem umas ondas de poluição que vêm de algumas regiões do país que queimam muito carvão, dependendo da direção do vento, elas chegam nas grandes cidades. Isso é um problema muito grave que eles têm. Mas eles começaram investindo nos automóveis elétricos. Só que isso gerou um sucesso tão grande, uma evolução tão rápida, que o Ocidente meio que não viu. Ficou algo que foi acontecendo enquanto se discutia a legislação ambiental na Europa, nos Estados Unidos, o que vai ser da nossa vida. Ele já está. Quando o Ocidente estava ainda se recuperando do diesel, eles já estavam avançando muito rapidamente com o elétrico. O diesel foi um caso interessante porque eu lembro isso claramente, salões ali, até o início dos anos 2000, nós tínhamos ainda lançamentos de modelos compactos a diesel na Europa com uma plaquinha ali de CO2. Por quê? Como o diesel propiciava um menor gasto de combustível nos modelos compactos, por exemplo, um carro movido a gasolina na estrada faria 18 km por litro. O mesmo carro com motor a diesel chegava a fazer 22, 23 km por litro. Isso nós testamos. Eu lembro de um evento de uma montadora que nós fizemos essa comparação lá. E para nós, que não tínhamos carros a diesel, era algo que realmente chamava atenção. Ao mesmo tempo que ficava um cheiro no ar um pouco estranho, né? Exatamente. Não tem jeito. O diesel tem a queima do diesel, os particulados, aquilo ali gera mais poluição. E aí, foi a primeira vez que o discurso do CO2, da descarbonização, teve uma grande virada. Porque, olha, não adianta a gente de pouco CO2 e falar de efeito estufa se você está jogando particulados, jogando poluentes em grande quantidade na atmosfera, acabando com o ar das grandes cidades. A Europa está se recuperando, que investiu muito no diesel. Não. Agora vamos ter que investir no híbrido e no elétrico. Neste momento, a China avançou nos seus bastidores com os elétricos e, respondendo à pergunta, essa preocupação não reduziu o investimento em modelos com motor a combustão, porque eles sabem que há mercados que vão comprar esses modelos e que se interessam por esses modelos. Perfeito, muito, muito interessante. E você acha que é por conta também desse avanço na surdina da China que as montadoras aumentou o medo das montadoras quando elas chegaram nesse salão? Porque é isso, foi algo muito, muito discreto, aí elas chegam e já tem todos os modelos possíveis de carros elétricos, híbridos e bons. E aí a gente tá vendo essa entrada no mercado automotivo brasileiro das marcas chinesas. E como é que ficam as montadoras tradicionais nessa história aqui? A gente pode pegar como exemplo aqui, de repente, a gente vai ver menos montadoras tradicionais e mais marcas chinesas aqui? Isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente tem que voltar para como o mercado chinês se formou. Eles, nesse período, anos 80, 90, até o início da década de 2000, eles funcionavam com associações. Por exemplo, a montadora Volkswagen, GM, Ford, todos entraram pesadamente no mercado chinês e fizeram associações com o governo local e com montadoras locais. Então, por exemplo, bem grosso modo, tá? O Estado tinha 50,1% do negócio e os 49,9% pertenciam à empresa. O Estado chinês sempre era majoritário nesse negócio. E aí, os carros de marcas ocidentais ganharam as ruas, começaram a ganhar um mercado de uma maneira muito grande, e os carros chineses, até os próprios chineses, viam como algo muito inferior, sim, embora fossem feitos, eram muito mais baratos, e feitos na mesma linha de produção. Até hoje, se você pegar os dados de venda da China em 2023, das 10 marcas mais comercializadas, apenas 4 são chinesas. As outras 6 são marcas ocidentais ou japonesas associadas a marcas chinesas, mas que vendem lá. O carro da Ford, muitos feitos para o mercado chinês. O carro da Volkswagen, muitos deles feitos para o mercado chinês. Só que, em paralelo a essas associações, a indústria chinesa foi se desenvolvendo por si. Pegou esse know-how, esse aprendizado e começou a desenvolver esses produtos. É impressionante a gente imaginar como os executivos do Ocidente e do Japão
não se deram muito valor, não deram muito valor a isso. Eles deixaram, deixa os chineses aí. Deixa eles brincarem, né? Exato. Aí, voltando para Pequim, para o salão, uma coisa que me chamou muito a atenção. A Volkswagen na China tem uma marca chamada Jetta. Jetta é o nome do sedã que vende no Brasil. Elas são basicamente os modelos que nós conhecemos, com algumas diferenças estéticas, e mais simples, para custarem menos. Carros bem construídos, carros com um acabamento um pouco mais simples. O stand dessa marca, que era um stand bem grande no salão, ele ficava vazio. As pessoas passavam, viam os carros, mas não se interessavam tanto assim. Por quê? Porque já é o corriqueiro, é o carro do dia a dia. O que elas queriam ver eram os novos carros chineses. Isso que eu fiquei extremamente impressionado. O público local, que tem condições de comprar um automóvel, eles hoje começam a ver como uma marca desejada aquela mesma marca que no passado era algo que eles viam com não quero comprar o carro alemão, americano ou japonês, não quero comprar o carro chinês. Isso mudou, o público mais jovem mudou completamente essa relação. Eles já começam a olhar para os carros locais, esses que me impressionaram, também estão impressionando a eles. Isso é incrível. Que interessante. Você respondeu 2 perguntas aqui do Alexandre no YouTube em uma só, que o Eduardo, ele pergunta para você. Eduardo, você acredita que a médio prazo os carros chineses assumirão a dianteira de participação de mercado consumidor no Brasil? Você disse. E se a desconfiança em relação aos chineses vem caindo rapidamente? Essa parte agora do mercado interno que você falou que os jovens estão se interessando mais por carros chineses, isso é muito interessante. Você acha que aqui também, né? A desconfiança está caindo. Está caindo muito. Porque a gente tinha muito esse preconceito mesmo, né? Sim. É chinês, é feito na China, não presta, ou é falsificado, ou enfim, essas coisas. Os primeiros carros chineses que chegaram ao Brasil, estamos falando aí meados de 2005, 2006, eles se limitavam a modelos muito rústicos, pequenas vans de transporte, tipo, antigamente, lembra que tinha uma vanzinha sul-coreana? Sim. A vanzinha pequenininha, meio atarracada, a Towner. Os chineses lançaram vários modelos naquela mesma linha no Brasil, alguns carros com parte de qualidade muito baixa. Foram evoluindo ao longo do tempo, você teve a Chery com a primeira fábrica, os carros também não decolaram, você teve a Jaque, que sofreu um impacto muito grande com mudanças de alíquotas ali em 2011 para 2012, e aí vem a Caoa Chery. A Caoa Chery é um fenômeno. Essa você vê na rua assim. É um fenômeno. Você vê os carros em grande quantidade, não estão livres de defeitos, problemas, não são carros perfeitos, como nenhum carro é um carro perfeito. Mas eles conseguiram trazer um certo status para os carros chineses. Isso mudou o jogo. E aí, quando chegou a GWM e a BYD, eles trouxeram com muita força a questão da tecnologia. Nós temos carros tecnológicos, sejam eles híbridos, sejam eles elétricos. E uma outra questão que eles souberam trabalhar muito bem aqui no mercado nacional foi trazer algum status para as marcas. Olha, esse carro aqui é um carro superior, ele é tecnológico e ele é tecnologicamente superior ao concorrente que já era feito aqui. Essa estratégia foi bom, então. E elas são completamente diferentes em termos de como elas se colocam no mercado. A GWM, ela é uma marca um pouco mais conservadora, ela age, ela é um pouco mais, digamos, menos focada numa conquista muito grande de mercado e mais focada em produtos de maior valor agregado e dá passos mais grandes. A BYD é extremamente agressiva, campanha em TV aberta, lançamentos assim, muito grandes, lançaram, né, o que a gente falou numa outra edição, o Dolphin Mini, o carro veio a 115.800, um preço bastante agressivo, né, no segmento de veículos elétricos no mercado nacional. Isso chama muito a atenção. E tem um outro fator bem interessante. Os chineses também enfrentam um problema que é a greve do IBAMA. A greve dos servidores do meio ambiente atrapalha a chegada de modelos com motor a combustão no mercado nacional, sejam eles híbridos, sejam só combustão, mas não atrapalha os elétricos. Perfeito. Os carros elétricos, eles não precisam de uma cartinha, digamos assim, para poder embarcar, porque eles não precisa dizer, olha, esse motor aqui está em dia com a legislação brasileira. Não precisa, porque ele é elétrico, ele não emite poluentes. E aí você vai ver,
você vê um carro elétrico entre os 30 mais vendidos, até chegou em um momento, chegou a ficar entre os 20 mais vendidos. Por quê? Chegando em grande quantidade, enquanto os modelos convencionais importados não estavam chegando. Então, quando você pega um balanço de carros importados, os elétricos estão lá em cima nesse momento. É bem curioso. Então, que curioso. Mais algum destaque que você quer trazer do Salão de Pequim, Sodré? Você viu lá? Como as marcas ocidentais, embora estejam perdendo esse interesse, como elas investem no Salão de Pequim, o que elas não investem em outros salões. A gente teve em Detroit, no ano passado, o Salão de Detroit, que já foi um dos maiores do mundo, o maior dos Estados Unidos, ele se resumiu a um salão com poucas novidades, poucos lançamentos e muitos produtos, até carro usado tinha para vender, stand de carro usado. Eu nunca tinha visto isso no salão, porque tinha muito espaço vazio no local do salão. O Salão de Pequim são pavilhões e pavilhões lotados de marcas, e as marcas ocidentais fazendo grandes apresentações. A Porsche, a BMW lançou um modelo novo da Mini lá, a Audi com um stand muito grande, com 3 produtos novos para o mercado chinês. Essa procura por espaço no mercado chinês está virando uma briga muito pesada para o Ocidente e também para as japonesas, porque é um mercado muito grande, é o maior mercado do mundo hoje, mercado que beira 20 milhões de unidades. Caramba, muito. No Brasil são 2 milhões de carros por ano. Olha a diferença. Diferente. É o mercado maior que o mercado americano hoje. E a briga começa lá dentro. O Ocidente, o Japão e os sul-coreanos não querem perder espaço no mercado chinês. E essa é uma briga muito difícil para eles. Perfeito. Briga que continuaremos acompanhando através de Eduardo Sodré, repórter especializado em setor automotivo e colunista da Folha. Sodré, muito obrigada por vir novamente. Sempre que você vem, é tão informativo, é tão interessante as fotos que você traz. O pessoal, inclusive, adora. Muito obrigada a todo mundo que comentou. Temos fãs do Sodré aqui, na audiência do Como é que é. Muito obrigada, Sodré. Volto sempre para falarmos de outras coisas. Obrigada. Obrigado. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.